Que bom que você chegou. Fico muito feliz que você esteja aqui. Estamos mergulhando no estudo de um curso em milagres. E se você está chegando aqui pela primeira vez, pode estar se perguntando do que se trata este curso. Eu te convido a assistir o primeiro vídeo do canal, onde conto o que é um curso em milagres, como surgiu, e por que tem transformado vidas há mais de 5 décadas. Isso lhe dará a base perfeita para tudo o que exploramos aqui. Hoje vamos falar sobre algo que pode estar controlando sua vida sem que você perceba. Algo tão sutil, tão profundamente enraizado na sua mente, que você provavelmente nem questiona sua presença. Algo que te mantém acordado à noite, que te faz evitar certas pessoas, que sabota sua paz, que contamina seus relacionamentos e que te impede de experimentar a alegria que é seu direito natural. Estou falando da culpa. Pare por um momento e observe sua própria mente. Quantas vezes hoje você se sentiu culpado? Culpado por algo que fez, por algo que não fez, por algo que disse, por algo que pensou. Culpado por não ser bom o suficiente, por não fazer o suficiente, por não ser o que os outros esperam de você. Culpado pelo passado, preocupado com o futuro, incapaz de estar em paz no presente. A culpa é como um ruído de fundo constante na mente humana, tão familiar que você nem percebe mais que está lá. Mas aqui está o que você precisa entender. A culpa não é um acidente. Ela não é apenas um subproduto infeliz de ter consciência ou de viver em sociedade. A culpa é uma ferramenta deliberadamente usada pelo ego para te manter preso, separado, sofrendo. É a arma principal do ego, o alicerce sobre o qual todo o seu sistema de pensamento é construído. E até que você entenda como o ego usa a culpa, você permanecerá prisioneiro dela. Um curso em milagres nos revela algo extraordinário. A culpa não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. A culpa não é sobre seus erros, suas falhas, suas imperfeições. A culpa é sobre uma crença fundamental que o ego plantou na sua mente. A crença de que você se separou de Deus, que você pecou contra o amor, que você destruiu sua inocência e agora merece punição. Essa é a culpa ontológica, a culpa existencial que está na raiz de todas as outras culpas que você sente. E o ego é brilhante, de uma forma doentia. Ele pegou essa culpa fundamental e criou um sistema inteiro em torno dela. Um sistema que te mantém constantemente ocupado, tentando aliviar a culpa através de mecanismos que na verdade a reforçam. Você projeta a culpa nos outros, você ataca para se defender, você se pune para se redimir, você busca validação externa para provar seu valor. E nada disso funciona. Nada disso pode funcionar. Porque você está tentando resolver um problema que não é real usando ferramentas que fortalecem a ilusão. Você já percebeu como a culpa está sempre presente, sempre sussurrando que você não é bom o suficiente? Como ela te impede de aceitar amor, de celebrar suas conquistas, de descansar em paz? Como ela te faz sabotar sua própria felicidade, porque no fundo você acredita que não merece ser feliz? Essa é a culpa trabalhando, mantendo você pequeno, mantendo você preso, mantendo você acreditando na mentira fundamental do ego, que você está separado e que isso é culpa sua. Mas e se eu te dissesse que a culpa é completamente fabricada? Que você nunca pecou, nunca se separou realmente, nunca perdeu sua inocência? Que tudo isso é um sonho, uma ilusão, uma história que o ego conta para se manter vivo? E se eu te dissesse que você pode se libertar da culpa agora mesmo, não através de mais esforço, mais luta, mais autoflagelação, mas simplesmente reconhecendo que ela nunca foi real? Hoje vamos desmascarar o uso que o ego faz da culpa. Vamos entender como esse mecanismo funciona, por que ele é tão eficaz em te manter prisioneiro e, principalmente, como você pode se libertar completamente. Vamos olhar diretamente para a escuridão que o ego quer que você evite e vamos trazer a luz da verdade para dissolvê-la. Respire fundo.
O que você vai descobrir hoje pode abalar algumas crenças fundamentais. Pode desafiar a forma como você sempre pensou sobre você mesmo, sobre culpa, sobre redenção. Mas eu prometo que do outro lado dessa compreensão está uma liberdade que você nem imaginava ser possível. Uma liberdade da tirania da culpa. Uma liberdade para finalmente aceitar sua inocência absoluta e eterna. Prepare seu coração. Estamos prestes a desarmar a arma mais poderosa do ego. Vamos direto ao ponto. O ego precisa da culpa para existir. Sem a culpa, o ego simplesmente se dissolve, desaparece, perde todo o seu poder sobre você. Por quê? Porque a culpa é a prova que o ego oferece de que a separação realmente aconteceu, de que você realmente pecou, de que você realmente existe como um ser separado de Deus. Deixe eu explicar como isso funciona. O ego nasceu de um pensamento impossível. E se eu pudesse estar separado de Deus? E se eu pudesse ser especial, individual, diferente? No instante em que esse pensamento surgiu, veio junto com ele um sentimento avassalador de culpa. Porque no fundo, em algum nível profundo da consciência, você sabe que a separação de Deus é impossível. Você sabe que tentar se separar da fonte do amor é tentar destruir a si mesmo. Então, o ego pegou esse sentimento de culpa e disse: viu? Você se sente culpado porque você realmente fez algo terrível. Você se separou de Deus. Você pecou contra o amor. Você destruiu o céu. E agora Deus está furioso com você e vai te punir. Essa é a história fundamental que o ego conta. E a partir dessa história, todo o sistema do ego é construído. A culpa se torna a prova de que você é real. Pense nisso. Se você não tivesse realmente se separado, se você não tivesse realmente pecado, por que você se sentiria tão culpado? O ego usa o sentimento de culpa como evidência de que a separação aconteceu. É circular, é insano, mas é extremamente eficaz. Você sente culpa, portanto você deve ser culpado. E se você é culpado, então você deve ter feito algo errado. E se você fez algo errado, então você deve ser real e separado. E aqui está onde o ciclo vicioso começa. A culpa gera medo. Se você pecou contra Deus, se você destruiu sua inocência, então você tem que temer a punição. Você tem que temer a retribuição divina. Você tem que temer que o amor que você atacou vai se virar contra você. E esse medo te faz sentir ainda mais culpado, porque agora você não apenas se separou, mas também está com medo de Deus, está se defendendo contra o amor, está atacando aquilo que te criou. É um círculo perfeito e devastador. Culpa gera medo, medo gera defesa, defesa gera mais ataque, ataque gera mais culpa. E a cada volta desse ciclo, você se sente mais real, mais separado, mais perdido. O ego adora isso porque cada volta do ciclo prova para você que o ego está certo, que a separação é real, que você realmente precisa do ego para te proteger da ira de Deus. Mas vamos ser absolutamente claros sobre algo. Essa culpa fundamental não tem nada a ver com coisas específicas que você fez na vida. Não é sobre aquela vez que você mentiu, ou traiu, ou machucou alguém. Essas são apenas manifestações superficiais de uma culpa muito mais profunda. A culpa que o ego usa como fundamento é a culpa ontológica, a culpa de simplesmente existir como um ser separado. É a culpa de estar vivo num corpo, de ter desejos individuais, de se ver como diferente dos outros. E aqui está o truque cruel. O ego te mantém focado nas culpas superficiais para que você nunca olhe para a culpa fundamental. Você passa a vida toda tentando expiar pequenos pecados, tentando ser uma pessoa melhor, tentando ganhar aprovação e redenção. Mas nada disso funciona porque você está tentando resolver o problema errado. A verdadeira culpa, a culpa que o ego usa para te manter preso, não é sobre o que você fez, é sobre quem o ego te convenceu que você é. Um pecador separado de Deus que merece punição. E o ego usa essa culpa implacavelmente. Ele a usa para te fazer trabalhar duro tentando provar seu valor. Ele a usa para te fazer aceitar sofrimento como se fosse merecido. Ele a usa para te impedir de aceitar amor,
alegria e paz, porque no fundo você acredita que não merece essas coisas. O ego sussurra constantemente: você é culpado, você pecou, você não é digno, você merece sofrer. E a cada vez que você acredita nesse sussurro, você fortalece o sistema do ego. Você prova para si mesmo que a separação é real. Você mantém a culpa viva. E você permanece prisioneiro de um sistema de pensamento baseado numa mentira fundamental, que você poderia estar separado do amor que te criou. Mas aqui está a verdade que o ego não quer que você descubra. Você nunca se separou. Você nunca pecou. A culpa que você sente é baseada em algo que nunca aconteceu. É baseada num pensamento impossível que você levou a sério. E quando você reconhece isso, todo o sistema do ego começa a desmoronar. Agora que você entende que a culpa é o fundamento do ego, vamos ver como o ego tenta lidar com essa culpa insuportável. Porque aqui está o problema. A culpa é tão dolorosa, tão intolerável, que você não consegue carregar ela sozinho por muito tempo. Então, o ego desenvolveu uma estratégia brilhante para dar algum alívio temporário: projeção. A projeção funciona assim. Você pega a culpa que é insuportável dentro de você e a joga para fora, nos outros. Você encontra alguém para culpar, alguém para responsabilizar pelo seu sofrimento, alguém que é mais culpado do que você. E por um momento, por um breve momento, você sente alívio, porque agora não é sua culpa, é a culpa deles. Agora você não é o pecador, eles são. Agora você não é o que merece punição, eles merecem. Você vê isso o tempo todo. Alguém te trata mal e você imediatamente pensa: como ele pode fazer isso? Que pessoa terrível! Ele é tão egoísta, tão insensível, tão cruel. E enquanto você está julgando o outro, enquanto está focado na culpa dele, você não está sentindo sua própria culpa. É um alívio momentâneo. É como tirar uma pedra pesada das suas costas e colocá-la nas costas de outra pessoa. Mas aqui está o problema devastador. A projeção não funciona. Ela não pode funcionar, porque você não pode realmente se livrar da culpa jogando ela nos outros. Tudo o que você está fazendo é reforçar a crença de que a culpa é real. Você está dizendo: a culpa existe, e para me livrar dela, eu preciso encontrar quem realmente merece carregar ela. Mas ao fazer isso, você está confirmando que a culpa é real, que alguém tem que ser culpado, que o pecado realmente aconteceu. E então vem a segunda estratégia do ego: o ataque. Porque não basta apenas projetar a culpa no outro, você também precisa atacá-lo por isso. Você precisa puni-lo, condená-lo, fazê-lo pagar pelo que ele fez. O ego te convence de que atacar o culpado vai te redimir, vai provar sua inocência, vai finalmente te livrar da culpa. Pense em como isso funciona nas suas relações. Seu parceiro te decepciona e você ataca. Seu filho desobedece e você pune com raiva. Seu colega de trabalho comete um erro e você o critica duramente. E em cada ataque há uma motivação oculta. Se eu provar que você é culpado, então eu não sou. Se eu te punir pelo seu pecado, então o meu pecado é menor. Se eu te condenar, então eu sou inocente por comparação. Mas veja a insanidade disso. Você está tentando provar sua inocência através do ataque. Você está tentando se livrar da culpa fazendo outra pessoa se sentir culpada. Você está tentando encontrar paz através do conflito. É completamente contraditório, completamente insano e completamente ineficaz. Porque cada vez que você ataca, cada vez que você julga, cada vez que você condena, você está reforçando a realidade do pecado e da culpa. Você está provando para si mesmo que essas coisas são reais e poderosas. E aqui está a parte mais cruel. O alívio que você sente ao projetar a culpa e atacar o outro é sempre temporário. Sempre. Você pode se sentir justificado por um momento, pode se sentir superior por um tempo, pode até se sentir virtuoso por condenar o pecador. Mas a culpa fundamental permanece. Ela não foi a lugar nenhum. Ela está apenas esperando, no fundo da sua mente, pronta para ressurgir no próximo momento de quietude.
no próximo momento em que você não tem ninguém para culpar além de si mesmo. E então, o ciclo recomeça. Você sente a culpa, ela se torna insuportável. Você procura alguém para projetar, você ataca, você sente um alívio temporário e então a culpa retorna. É uma roda infinita de sofrimento e o ego te mantém rodando nela constantemente. Porque enquanto você estiver ocupado projetando e atacando, você nunca vai questionar a realidade da culpa em si. Você nunca vai olhar para trás e perceber que todo esse sistema é baseado numa mentira. O ego também te convence de que julgar os outros é não apenas justificado, mas necessário. Ele te diz: você precisa julgar. Você precisa identificar quem é culpado para se proteger. Você precisa condenar o mal para defender o bem. Você precisa punir os pecadores para manter a ordem. E você acredita nisso porque parece fazer sentido no sistema de pensamento do ego. Mas a verdade é que cada julgamento é uma prisão. Cada vez que você julga alguém como culpado, você reforça sua própria culpa. Porque no nível mais profundo, você sabe que estamos todos unidos. Você sabe que não há separação real entre você e o outro. Então, quando você condena seu irmão, você está condenando a si mesmo. Quando você ataca outro, você está atacando uma parte de você mesmo. Quando você projeta culpa, você está simplesmente movendo ela de um lugar para outro dentro da mesma mente. E o ego sabe disso. O ego conta com isso. Ele precisa que você continue projetando e atacando, porque isso mantém o sistema funcionando. Isso mantém a ilusão de separação viva. Isso mantém você acreditando que há culpados e inocentes, pecadores e santos, vítimas e agressores. E enquanto você acreditar nisso, você permanecerá preso no sistema do ego. A única saída não é encontrar o alvo certo para sua projeção. Não é atacar com mais precisão ou julgar com mais justiça. A única saída é reconhecer que a culpa em si é falsa, que ninguém é culpado, que o pecado nunca aconteceu. Mas para chegar lá, você primeiro precisa parar de usar as estratégias do ego. Você precisa parar de projetar, parar de atacar, parar de julgar. E isso requer coragem, porque significa enfrentar a culpa diretamente em vez de fugir dela através da projeção. E agora chegamos ao momento da libertação, meu querido. Porque depois de entender como o ego usa a culpa e como ele te mantém preso através da projeção e do ataque, você finalmente está pronto para ouvir a verdade que dissolve todo esse sistema. A culpa não é real. Nunca foi, nunca será. E você pode se libertar dela completamente, agora mesmo, através do perdão verdadeiro. Deixe isso penetrar profundamente. Você nunca pecou. O que você acredita que fez, o que você se culpa por ter feito, aquilo pelo qual você tem se punido durante anos, talvez décadas, nunca aconteceu da forma que você pensa. Porque o pecado requereria que você tivesse o poder de atacar a verdade, de destruir o amor, de se separar de Deus. E você não tem esse poder. Ninguém tem. É impossível. Um curso em milagres nos ensina algo radical. Você pode ter se enganado, mas não pode ter pecado. Engano não é pecado. Engano é simplesmente ver incorretamente, interpretar erroneamente, acreditar em algo que não é verdade. E engano pode ser corrigido. Engano não requer punição, requer apenas correção. Requer apenas que você veja novamente, dessa vez com clareza. Quando você olha para todas as coisas pelas quais se sente culpado através dessa lente, tudo muda. Aquela vez que você magoou alguém, você estava enganado sobre quem você é e quem eles são. Você estava acreditando na separação, mas você não pecou, você apenas se enganou. Aquele erro terrível que você cometeu? Você estava operando a partir do medo em vez do amor. Você estava ouvindo o ego em vez do Espírito Santo. Mas você não destruiu nada, você apenas escolheu mal. E escolhas podem ser desfeitas. O Espírito Santo desfaz a culpa através do perdão, porque o perdão reconhece que não há nada para perdoar. Não no sentido de negar o que aconteceu, mas no sentido de reconhecer que o que você pensava que aconteceu,
um pecado real, uma destruição da inocência, uma separação de Deus, nunca aconteceu. O que aconteceu foi um engano. E enganos simplesmente desaparecem quando você traz a luz da verdade para eles. Aqui está como isso funciona praticamente. Você se sente culpado por algo. Em vez de projetar essa culpa ou tentar se punir por ela, você a leva ao Espírito Santo. Você diz: eu me sinto culpado. Eu acredito que pequei. Mas estou disposto a ver isso diferente. E então você espera. E gentilmente, suavemente, uma nova percepção emerge. Você vê que estava com medo. Você vê que estava tentando proteger algo que pensava ser vulnerável. Você vê que estava operando a partir da crença na separação. E você reconhece: eu estava enganado. Mas minha inocência permanece intocada. Porque aqui está a verdade absoluta. Sua inocência não é algo que você pode ganhar ou perder. Não é algo que você conquistou através de bom comportamento ou perdeu através de maus atos. Sua inocência é seu estado natural, seu estado eterno, seu estado permanente como filho de Deus. Você foi criado inocente. Você é inocente agora. Você será inocente para sempre. Nada que você faça ou deixe de fazer no mundo da ilusão pode mudar isso. O ego odeia essa verdade porque ela destrói completamente seu sistema. Se você é eternamente inocente, então a culpa é impossível. Se o pecado nunca aconteceu, então não há nada pelo qual você precisa ser punido. Se você não pode ser separado de Deus, então todo o medo, toda a defesa, todo o ataque são desnecessários. O ego simplesmente não tem função num mundo onde a inocência é reconhecida como permanente. Mas deixe eu ser honesta com você. Aceitar sua inocência pode ser a coisa mais difícil que você já fez. Porque você se identificou com a culpa por tanto tempo que ela se tornou parte de quem você pensa que é. Você construiu toda uma identidade em torno de ser alguém que precisa se redimir, que precisa compensar, que precisa provar seu valor. E soltar isso, soltar a culpa, pode parecer como perder uma parte de si mesmo. É por isso que o perdão precisa ser gentil. É por isso que a libertação da culpa acontece gradualmente, passo a passo, escolha a escolha. Você não precisa abandonar toda a culpa de uma vez. Você só precisa começar. Você só precisa estar disposto a considerar que talvez, apenas talvez, você não seja tão culpado quanto pensa. Que talvez seus pecados foram apenas enganos. Que talvez sua inocência nunca foi realmente tocada. E cada vez que você escolhe perdão em vez de culpa, cada vez que você escolhe ver engano em vez de pecado, cada vez que você escolhe lembrar sua inocência em vez de sua culpabilidade, você enfraquece o sistema do ego. Você retira poder da culpa. Você se aproxima da liberdade verdadeira. A libertação da culpa não é um evento único. É um processo de despertar, de lembrar, de voltar para casa. É desaprender tudo que o ego ensinou e reaprender o que o Espírito Santo sempre soube, que você é inocente, que você é amado, que você nunca se separou realmente da fonte do amor. E aqui está a beleza extraordinária. Quando você se liberta da sua própria culpa, você automaticamente liberta os outros da culpa deles. Quando você reconhece sua inocência, você não pode deixar de ver a inocência em todos. Quando você para de se julgar, você para de julgar o mundo. O perdão que você dá a si mesmo se estende naturalmente, inevitavelmente, para todos os seus irmãos. A culpa foi a arma do ego. Mas o perdão é a resposta do Espírito Santo. E o perdão sempre vence, porque o perdão está alinhado com a verdade. A culpa só pode existir na ilusão. Mas quando a luz do perdão brilha, a ilusão se dissolve, e tudo que resta é o que sempre foi: amor, inocência, paz perfeita. Você está pronto para soltar a culpa? Você está pronto para aceitar sua inocência? Você está pronto para parar de usar a arma do ego contra si mesmo? A escolha, como sempre, é sua. Mas saiba disso. Sua inocência está esperando, paciente e amorosamente, que você a reconheça novamente. E aqui estamos, meu querido,
no final de uma jornada que pode ter sido desconfortável, mas profundamente libertadora. Hoje você olhou diretamente para a arma mais poderosa do ego, a culpa. E ao olhar para ela com clareza, com honestidade, você deu o primeiro passo para desarmá-la completamente. Você descobriu que a culpa não é um sentimento acidental ou casual. Ela é o fundamento de todo o sistema do ego. É a prova que o ego oferece de que a separação é real, de que você realmente pecou, de que você merece punição. E a partir dessa culpa fundamental, o ego constrói todo um mundo de sofrimento, mantendo você preso num ciclo infinito de culpa e medo e mais culpa. Você também viu como o ego tenta lidar com essa culpa insuportável através da projeção e do ataque. Como você joga a culpa nos outros, como você julga e condena na esperança de provar sua própria inocência. Mas você descobriu que essas estratégias nunca funcionam. Elas apenas reforçam a crença de que a culpa é real e mantém você girando na roda do sofrimento. E finalmente, você ouviu a verdade libertadora. A culpa não é real, porque o pecado nunca aconteceu. Você pode ter se enganado, mas não pecou. Sua inocência é eterna, imutável, permanente. Nada que você faça no mundo da ilusão pode tocá-la. E o caminho para se libertar da culpa não é através de mais punição, mais esforço, mais compensação. É através do perdão, do reconhecimento de que não há nada para perdoar porque não houve pecado real. Isso não significa negar suas ações ou suas responsabilidades no mundo. Significa reconhecer que, no nível mais profundo, você não é culpado. Você está simplesmente acordando de um sonho de separação. E à medida que você desperta, a culpa se dissolve naturalmente, como névoa diante do sol. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essa compreensão? Você vai continuar alimentando a culpa, usando as estratégias do ego, projetando e atacando? Ou você vai escolher o caminho do perdão, reconhecendo sua inocência e a inocência de todos os seus irmãos? Essa escolha não é feita uma vez e pronto. É feita a cada momento, a cada interação, a cada vez que a culpa tenta ressurgir. E cada vez que você escolhe o perdão em vez da culpa, você enfraquece o sistema do ego. Cada vez que você escolhe ver engano em vez de pecado, você se aproxima da liberdade. Cada vez que você lembra sua inocência, você dá um passo em direção ao despertar. O ego vai resistir. Ele vai tentar te convencer de que você precisa da culpa, de que ela te mantém seguro, de que sem ela você seria irresponsável ou perigoso. Mas agora você sabe a verdade. A culpa nunca te protegeu de nada. Ela apenas te manteve preso no sofrimento. E você não precisa dela. Você nunca precisou. Sua inocência está esperando que você a reconheça. Não como algo que você precisa conquistar, mas como algo que você sempre foi e sempre será. E quando você finalmente aceita essa verdade, quando você finalmente solta a arma que o ego usava contra você, uma paz indescritível toma conta. Porque você está finalmente livre para ser quem você realmente é. Perfeitamente inocente, eternamente amado, completamente livre. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se essas palavras ressoaram com a verdade que vive no seu coração, se você sentiu um vislumbre de libertação da culpa que tem carregado, eu ficaria profundamente grata se você deixasse seu like. Isso me mostra que estamos caminhando juntos nessa jornada de despertar e me inspira a continuar trazendo esses ensinamentos todos os dias. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Estamos aqui diariamente, mergulhando nos ensinamentos de um curso em milagres, desmascarando as ilusões do ego, lembrando juntos quem realmente somos. Essa jornada de libertação é para ser vivida em comunhão, não em isolamento. Compartilhe este vídeo com alguém que está preso na culpa, com alguém que precisa ouvir que não é culpado, com alguém que está pronto para se libertar da arma que o ego usa contra ele. Você pode ser um instrumento através do qual essa mensagem de libertação chega exatamente a quem mais precisa. E deixe seu comentário aqui embaixo. Conte para mim, que culpa você está pronto para soltar?
Você consegue começar a ver seus pecados como enganos que podem ser corrigidos? Você está pronto para aceitar sua inocência? Eu leio todos os comentários e amo saber como esses ensinamentos estão transformando sua relação com a culpa. Até amanhã, com mais estudo, mais profundidade, mais oportunidades de escolher o perdão em vez da culpa. Que você solte a arma do ego hoje. Que você reconheça sua inocência eterna. E que você lembre sempre que a culpa não tem poder sobre você, a menos que você escolha dar esse poder a ela. Você é inocente. Você sempre foi. Você sempre será. E essa é a verdade que o libertará completamente. Um grande abraço e até breve.